porque a gente teve hoje também uma fala de que a Comissão de Educação, Cultura e Esportes teria barrado um projeto de homenagem, de título de cidadão paulistana, para uma pessoa que é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu sou parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, e lá a gente teve uma discussão sobre esse projeto. Uma discussão aberta, onde qualquer vereador, dentro das comissões, pode fazer uso da palavra e pode votar de acordo com a sua consciência e do que acredita. Isso não significa nenhum tipo de obstrução. Isso significa opinião política sobre coisas que a gente foi eleito para estar aqui. E na ocasião, eu me lembro muito bem que eu falei que a Michele Bolsonaro não merecia um título de cidadão paulistano. E por quê? Porque um título de cidadão paulistano se dá àquelas pessoas que fizeram algo pela cidade de São Paulo, que trouxeram alguma questão para a cidade de São Paulo, alguma evolução, algum projeto. Então, naquele momento, eu me posicionei contrária à entrega do título de cidadão paulistano para Michele Bolsonaro, inclusive porque ela ainda está sendo investigada em vários casos de corrupção que existiram no desgoverno do Jair Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro vai ter que responder o relatório, a recomendação do relatório da CPMI, que acontece em Brasília, por conta da tentativa de golpe no 8 de janeiro. É importante a gente dizer que a gente não quer mais nem o Bolsonaro e nem o bolsonarismo aqui na nossa cidade e no nosso estado. Então é importante a gente se posicionar de acordo com as nossas convicções e não ter nenhuma tentativa de censura ou obstrução. Porque se essa casa é livre de pensamento, de fala, de diálogo, também tem que ter respeito nas opiniões políticas. Eu sou partidária de que o Bolsonaro e o bolsonarismo fazem mal à sociedade, porque deixaram o país na fome, na miséria, na pobreza, no desemprego, também deixaram o Brasil envergonhado perante o mundo. O bolsonarismo e o Bolsonaro acabam com o país quando incentivam o ódio, a violência, casos como a gente sabe de incitação de ódio na internet, fake news. É isso que é o legado do Bolsonaro. Tanto é que Bolsonaro foi apoiar um candidato de extrema-direita na Argentina, que agora passou em segundo lugar para o segundo turno. Porque Bolsonaro não é querido nem no Brasil, nem na Argentina, nem no mundo. E em 2024, ano que vem, eu tenho convicção de que a gente vai derrotar o bolsonarismo mais uma vez aqui, derrotando o candidato que é o atual prefeito, Ricardo Nunes. Fora Bolsonaro, fora bolsonarismo, e nós vamos nos colocar contra algo que faz mal para a sociedade. Queria fazer uso aqui da palavra, porque acontece algumas coisas meio estranhas aqui, né, na Câmara Municipal, e que eu acho que é importante da gente colocar. Nos últimos embates que a gente teve aqui, em alguns projetos, a gente teve uma grande presença aí da base da situação para tentar impedir um projeto do meu colega vereador Manuel Del Rio, que era um projeto que homenageava um instituto muito importante, o Instituto Paulo Freire, que leva o nome do patrono da educação, alguém que, para nós, que somos educadores populares, é algo que a gente leva com muito orgulho, porque Paulo Freire, na sua grande trajetória de educação, conseguiu grandes feitos, como a alfabetização de jovens, de adultos, por meio de diversos métodos educacionais que envolvem, basicamente, a construção do pensamento crítico, da reflexão crítica e da transformação das pessoas em sujeitos políticos. Porque a partir do momento que a gente se sente parte da sociedade e consegue se engajar, a gente também pode mudar a sociedade e a gente também entende que o nosso papel na sociedade faz a diferença. Paulo Freire dizia que a educação não muda as pessoas, que a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Muito obrigada, presidente. Uma vez que o que está faltando hoje na sociedade é justamente a aplicação do método Paulo Freire em todas as escolas. Porque essa barbárie que ocorre porque nós temos uma escola pública
primeiro, as escolas estaduais, principalmente, são escolas que não tem nem folha de papel, né? O governador do estado nem folha de papel disponibiliza nessa escola. Mas o principal é o método de ensino, que é o método do ensino do adestramento. Não é o método de ensino onde humaniza as pessoas. Então, nós precisamos do método Paulo Freire, porque é o método que humaniza as pessoas, que traz a civilização de volta, que desenvolve os processos sociais. Então, e por conta disso, eu propus essa homenagem. Então, eu gostaria que a Câmara aqui aprovasse esse projeto. Porque o método Paulo Freire, ele vai trazer para a sociedade não a educação do adestramento, aquela pessoa que ela decora as coisas, mas que ela não se humaniza. E, inclusive, observando o discurso proferido pelo vereador que se colocou contra o projeto Paulo Freire, a gente percebe nitidamente que ele não entende nada de Paulo Freire, ele não entende nada de método de educação Paulo Freire, porque o que ele estava criticando era justamente o adestramento, né? As escolas de adestramento, as escolas livrescas, as escolas autoritárias, né? Autoritárias não, ele estava concordando com as escolas autoritárias, mas defendendo o método de adestramento. Então, o Paulo Freire a educação Paulo Freire, que vem dos grandes educadores do Brasil, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, é a escola da humanização da sociedade, é a escola da civilização, porque ela coloca o aluno como protagonista da educação. O aluno não é um objeto, na escola do método Paulo Freire, o aluno não é um objeto dentro da sala de aula, o aluno é sujeito. Por isso que a gente fala, o professor ensina e aprende, o aluno aprende e ensina. Então, o método Paulo Freire é o método da civilização moderna. E se quisermos salvar as nossas escolas, precisamos trazer de volta o método Paulo Freire. Por que os alunos não têm nenhum interesse em estudar? Por que tem grande evasão escolar? Porque o método de ensino é um método livresco, de adestramento e autoritário. Então, nós precisamos trazer de volta o método Paulo Freire para as escolas, e por conta disso, porque o Instituto Paulo Freire preserva o legado de Paulo Freire. Então, gostaria que esta casa aprovasse este projeto em homenagem ao patrono da educação brasileira, em homenagem, talvez, daquele que seja o maior humanista pelo encerramento, dos vereador. últimos tempos. Muito obrigado, senhor presidente.